Vamos lá, galera. Aula número 9. Só que antes eu vou apresentar para vocês aqui Renata. Fala, Renata. Oi. Não, Renata, tá muito tímida, porra. Fala um negócio mais bacana. É a Renata que tá gravando. Ela é toda a parte técnica agora, entendeu? E não é o Huguinho. Mudou pra Renata, não. É a Renata mesmo, né? Vai lá, Renata. Isso, agora sou eu, Renata, aqui na operação, na gravação. Na cadeira do amor, né, não, Renata? Segundo o professor aí, É, diz que todo mundo que sentou nessa cadeira aí, entendeu? Morreu de amores. Quer dizer, morreu não, né? Se apaixonou, é diferente, não é? vamos ver, né? Renata, o que tu sabe fazer? Trocar lâmpada, fiação elétrica, consertar carro, trocar pneu, o quê? Nada disso. Mentira, Renata, sério? Não sei. Mentira, Renata. No YouTube, acho que eu consigo. Ah, então pronto, olha só, gente. A Renata, ela é uma mulher hiper prendada, entendeu? Faz de tudo. Ela faz filmagem, edição de vídeo, o que mais, Renata? Gravação, o que mais? Deixa eu ver. Fotografia, olha aí, tá vendo, ó? Produção de textos, né? Copy, né? Agora. Roteiro. Pô, a Renata é profissional completa, galera. Renata, vamos começar então aula 9. Licença por motivo de doença em pessoa da família. E esse daqui, galera, é bem pequenininho, o artigo 141. O que que ele fala ali, ó? O funcionário poderá gozar licença por motivo de doença em pessoa da família quando? Quando for ascendente, descendente e colaterais, irmão ou cônjuge, não separado literalmente, provando ser indispensável sua assistência, podendo ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo. Provar-se-á a doença mediante o quê? Inspeção na junta médica do município. A licença que trata desse artigo será concedida com vencimentos e vantagens até o período de 1 ano e com 2/3 dos vencimentos e vantagens se exceder esse até o prazo de 2 anos. Quando a família do funcionário se encontrar em tratamento fora do município, permitir-se-á o exame por profissional pertencente ao quadro de servidores federais, estaduais ou municipais da localidade, tá bom? Então, vamos aqui fazer aqui algumas anotações, olha. A primeira anotação que eu vou fazer é sobre remuneração, tá bom, galera? Eu quero fazer logo uma aqui de cara sobre remuneração. Deixa eu pegar isso daqui, ó. Trazer para cá primeiro. Vou. Então, olha só. Nesse caso, não é? Remuneração. Remuneração. Eu vou aqui, olha só, ensinar uma coisa aqui no Excel, tá bom? O Excel tem uma função de inserir equações, não é? Ele lá tem essa função aqui de inserir equações. E aí eu vou inserir uma equação aqui que é essa aqui, tá bom? O que é a remuneração? Remuneração. Então, a remuneração, o meu R, ele é igual aos vencimentos, eu ver, tá bom? Mais vantagens, tá bom? Mais as minhas vantagens. Então, isso daqui, ó, é o que eu vou chamar de minha remuneração.
Legal? Isso aqui é a remuneração. Ok? Aí, olha o que acontece, tá bom? Olha só o que vai acontecer agora. Quando eu falo de remuneração, eu, na realidade, estou dizendo que parágrafo 2º aqui, ó. Vem comigo aqui no parágrafo 2º, tá bom? A licença para tratar de doença em pessoa da família, ela será concedida com vencimentos e vantagens. Então, o cara ele recebe a remuneração por até 1 ano. E 2/3 da remuneração, entendeu? Se ele extrapolar 1 ano no prazo máximo de até 2 anos. Adriano, o que isso significa na prática? Significa que até 1 ano ele recebe a remuneração. Acima de 1 ano, ele recebe 2/3 da remuneração. E acima de 2 anos, ele não recebe porra nenhuma, entendeu? É isso que vai ocorrer na vida feliz do cara, se ele pegar uma licença por um prazo tão longo, tá bom? Então é basicamente isso. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Vou botar 0,50. 0,50, tá bom? Então deixa eu dividir aqui, ó. Eu vou dividir agora esse em 3 partes. Tá bom? Eu vou dividir aqui, ó, em 3 momentos. Acho que aqui vai ficar legal. Pronto. É aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, pá. Vou alinhar agora aqui. Vou alinhar horizontalmente. Beleza? Pronto, tá aí. Os 3 estão alinhados de forma horizontal. Vou puxar essa linhazinha um pouquinho mais para cá. Isso aí. E essa linha aqui também, ó, eu vou aumentar ela um pouquinho mais para cá. Tá aqui. Vamos lá. Olha só o que acontece. Na primeira licença, o que ele recebe, não é? Na primeira licença, ele recebe a remuneração. Ele recebe vencimentos e mais vantagens. Bom, aqui bonitinho, ó. Nesse primeiro período aqui, tá legal? Vou pintar esse aqui de amarelo para ficar legal. Bom, cadê? Aqui. Pronto, vencimentos e vantagens ele recebe aqui. Quando a gente vai para o 2º ano, o que vai acontecer com ele, não é? Ele vai receber 2/3. 2/3 dos vencimentos e das vantagens. Então aqui, ó, ele recebe 2/3 da remuneração, entendeu? E o que ele recebe daqui para frente? Nada, tá bom? Nada. Legal? Então é isso aí que ele vai estar recebendo. Eu vou até subir um pouquinho aqui, que aí agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar cores nisso, tá bom? Então vamos aqui, ó. Então, início. Início da licença. 1 ano. 2 anos. Presta atenção que até 1 ano, ele recebe o quê? Ele recebe a remuneração, vencimento mais vantagem, tá bom? Então, nesse primeiro período aqui como um todo, na realidade eu vou marcar aqui, ó. Nesse primeiro período aqui como um todo,
ele está recebendo o quê, ó? A remuneração. Vencimento mais vantagens, tá? No segundo período, que eu vou marcar aqui de verde, que é acima de 1 ano, ele vai receber o quê? 2/3 dos vencimentos. E aqui ele recebe quanto? 0. Não recebe nada se ele ficar acima de 2 anos ali de licença, tá bom? É isso o que a legislação está falando, tá bom? Então pronto, matamos o parágrafo 2º, que é um parágrafo que é muito pedido em prova, tá bom? Muito pedido em prova. O que mais ele fala? Ele fala que para o funcionário pedir essa licença, ele pede para quem? Olha só, não é? Família, aqui, ó. Família. Então eu tenho o servidor bem aqui, ó. Ele vai ter ascendentes, ele vai ter descendentes, tá bom? E ele vai ter os colaterais. Então, quem é o ascendente dele? Cara, ascendente dele é pai e mãe. Pai, mãe, padrasto, madrasta, tá bom? Pai, mãe, e eu vou colocar e equivalente. Que aí é o padrasto, madrasta, tá bom? Quem é descendente? Filhos. Descendente são os filhos, né? E equivalentes, no caso ali os enteados, tá bom? Quem é colateral? Irmãos. Tá bom? E cônjuge. Né? Aqui, ó. Ascendente, pai, mãe, padrasto, madrasta. Descendente, filhos e enteados. Irmão e o cônjuge, tá bom? E esse cônjuge, ele precisa lá, né, viver. O que acontece para ele poder pedir essa licença, não é? Para ele pedir a licença, deve ser indispensável. A licença tem que ser o quê? Indispensável. Adriano, como assim indispensável? É o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenha lá, minha mãe esteja doente. E aí ela tá doente de quê? Cara, ela tá doente de uma gripezinha, entendeu? Pegou uma gripe e tá doente. Ela consegue ficar em casa sem a minha presença? Pô, consegue. Ela só tá ali com mal-estar, um pouco de moleza, tá medicada, tudo. Então ela consegue ficar em casa e eu vou trabalhar. Quando eu saio do trabalho, aí eu vou lá para ajudar a velha, entendeu? Ok. Agora imagina uma outra situação que o servidor teve o irmão e aí o irmão dele sofreu uma cirurgia. E nessa cirurgia ele não consegue levantar da cama, não consegue se movimentar e não tem ninguém. Então, nesse caso, o servidor fala, cara, eu tenho que passar o dia todo. Porque se ele pede água, se ele pede comida, se ele pede para ligar o ar-condicionado, desligar, hora de dar um medicamento, entendeu? Hora de trocar um curativo. Então, tudo isso daí não dá para eu prestar essa assistência estando trabalhando. Então, eu preciso o quê? Eu preciso estar full time com esse cara, tá bom? Então essa daí é que é a ideia do ser indispensável, tá bom? Ao serviço. Por fim,
Por fim, uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, ó, é nesse termo que ele usa, o funcionário. Adriano, o que significa esse o funcionário? Vou te falar agora aqui, ó. Quando o texto falar o funcionário, você vai fazer a leitura assim, ó. Funcionário, eu vou ler servidor. O servidor. E o servidor, ele tem duas espécies. Eu tenho o servidor efetivo e eu tenho o servidor comissionado. O servidor efetivo, ele ainda tem duas outras espécies, que é o servidor efetivo estável e o servidor efetivo não estável. Cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso serve para te estudar para o resto da tua vida. Quando eu falar assim, ó, o servidor, o funcionário, eu estou falando de quem? Opa, pera lá, se eu uso o termo como eu estou usando aqui, ó, o funcionário, existe funcionário efetivo comissionado. Dentro do efetivo, ele ainda pode ser o quê? Estável e não estável, tá? No estágio probatório. Então, essa licença por motivo em doença em pessoa da família serve para quem? Cara, serve para todo mundo, entendeu? Serve para todo mundo. Ah, Adriano, comecei a entender melhor. Comecei a entender melhor. Significa o quê? Olha só o ajuste que eu vou fazer agora aqui nesta nossa tabela, tá bom? Bom, o que acontece? Né? Eu tenho uma figura chamada servidor, tá bom? E esse servidor, ele se divide em duas categorias, não é? Servidor efetivo e servidor comissionado. Né? O servidor que é efetivo e o servidor que é comissionado, tá bom? Então, tenho aí essas duas, né, categorias de servidores, tá bom? Tem essas duas categorias, tá legal? Deixa eu só aqui ajeitar uma coisinha, ó, para ficar legal. Ok, Adriano. Ok, então, sobre o que a gente está falando aqui mais precisamente, tá bom? A gente está falando sobre isso daqui, ó. Deixa eu tentar diminuir aqui. Opa. Que coube. Então, quando eu falo só servidor, quando eu usar só o termo servidor, você vai lembrar o seguinte: opa, esse servidor ele pode ser não estável, estável e comissionado. Então, a legislação quer dizer o quê? Que essa licença ela vale para todo mundo. Por quê? Se eu quiser focar numa licença específica, e aí eu vou te mostrar aqui uma coisa agora, olha, não é? Vou te mostrar aqui, ó. Olha só essa licença, ó. Essa daqui é a licença para tratamento de interesse particular. Olha só como é que ele usa o termo servidor estável. Então, ao falar servidor estável, essa licença vale para todo mundo? Não, Adriano. Essa licença só vai valer para quem?
para o servidor estável. Isso aqui é LIP. Significa dizer que a LIP não se aplica ao servidor não estável. Ah, entendi. Agora eu compreendi. Quer dizer que se o servidor ele é estável, ele tem direito a todas as licenças. Todas, sem exceção. Agora, se o servidor é comissionado, ele tem direito a todas as licenças, exceto a LIP. E se o servidor ele é efetivo, mas não estável, ele tem direito a todas até o momento, menos a LIP. Correto. Agora tu entendeu. Então, toda vez que ele usar algum termo, a gente vai fazer essa analogia. Então, galera, quando ele falar servidor, melhor, quando ele falar funcionário, vale para todo mundo. Se ele falar funcionário comissionado, opa, só vale para o comissionado. Se ele falar funcionário estável, opa, só vale para o servidor efetivo estável. Não vale para quem? Para o servidor efetivo não estável, o que está no estágio probatório, e para o servidor comissionado. Entendeu essa lógica? Então é dessa forma aí que a gente vai trabalhando, tá bom? Dessa forma aí que nós vamos trabalhando. Deixa aqui, ó, logo te mostrar também, por exemplo, a licença prêmio, tá bom? Que é a licença de caráter extraordinário. Essa daqui é a licença de caráter extraordinário, olha só. Após tal total ao funcionário que requerer será concedida. Agora, olha só o que é interessante. Após cada decênio de efetivo exercício. Cara, após cada decênio, são quantos anos um decênio? 10 anos, tá bom? 10 anos. Pensa, o servidor passou 10 anos no serviço público, tá bom? Ele é efetivo ou ele é não efetivo? Adriano, ele é efetivo. Então, olha só o que vai acontecer aqui, tá bom? Olha só o que vai acontecer aqui. Então, nessa extraordinária, que ela é chamada também de licença prêmio, tá bom? O servidor não estável, ele não vai ter direito. Por quê? Quando é que eu sou não estável? Cara, por 3 anos só. Após 3 anos eu tenho uma estabilidade. Então, se eu tenho 3 anos e não tenho 10, eu não tenho direito à licença, tá ok? Eu não tenho direito à licença prêmio, tá bom? Eu não vou ter direito à licença prêmio. Adriano, quer dizer que a licença prêmio, ela se aplica ao comissionado, mas não se aplica ao efetivo? Cara, lá pelo início do texto, né? Quando a gente viu ali aquelas regras gerais, ela fala: todas as licenças são permitidas ao comissionado, exceto a licença por interesse particular, tá bom? Então a gente está vendo aí mais um elemento, né, que está caindo ali. Dá outro exemplo aqui, ó. Dá um outro exemplo aqui, ó. Mandato eletivo, né? Será considerado em licença o funcionário público municipal eleito. O tempo do funcionário afastado, para fins do funcionário municipal afastado. Pode ver que aqui quando ele fala funcionário, não é? Ó, o funcionário ocupante de carga em comissão será exonerado. Opa! Então, o funcionário comissionado, ele não tem direito aqui, tá bom? Ele não vai ter direito. E aí eu iria lá e marcar, dizendo que o cara não tem o direito. Claro que isso daqui é uma tecnia da lei, porque lá na frente a lei fala, o comissionado pode tudo. Aqui ele está falando, opa, o comissionado não pode no mandato eletivo, tá bom? Então, galera, esse nosso quadro, a gente vai construir ele ao longo dessas aulas, fazendo esses ajustes e colocando ali a nossa pulga atrás da orelha, onde for devido, tá bom? Vamos encerrando essa aula agora, tá bom? E aí no próximo vídeo eu vou estar falando aqui sobre licença para tratamento de saúde, tá legal? Um beijo aí para vocês, um abraço, bons estudos, imprimam esse quadro, coloquem ele na geladeira
na porta do guarda-roupa, seja lá onde for, tá bom? Que é para vocês poderem o quê? Irem memorizando essa tabela aqui. Tá legal? Então, dúvidas, manda mensagem aí para mim. No mais, estamos acabando por aqui, tá bom? Beijo, abraço, fui!